Olá, sou Débora Santos. Agora eu vou apresentar a minha qualificação do meu pré-projeto de TCC. Então, o tema do meu projeto é o enfermeiro nefrologista, ação e importância no tratamento conservador do doente renal crônico. A minha orientadora é a professora Débora Charan. O paciente ele desenvolve a doença renal crônica quando seus rins apresentam uma injúria renal, que consiste na diminuição da função dos rins. Quando eles estão sobrecarregados, eles acabam não suportando manter as suas funções. E esse fato ocorre um acúmulo de toxinas no sangue que levam a desenvolver anemia, ossos fracos, desnutrição e lesão no sistema nervoso. Algumas doenças bases levam a desenvolver a doença renal crônica. Dois exemplos delas são a hipertensão arterial e o diabetes. O diagnóstico inicial da doença renal crônica, ele se dá através de exames laboratoriais, exames de imagem, análise do histórico clínico e familiar do paciente, estilo de vida e outras doenças predisponentes, sejam elas autoimunes ou outra doença. A doença renal, então, ela se divide em 5 estágios que se dão através da taxa de filtração. Essa taxa de filtração ela é calculada com o exame de creatinina, que é realizado no exame de sangue, comparado com a idade do paciente, né? Então, o estágio 1 e o estágio 2 da doença renal apresenta os sinais de lesão e uma diminuição leve. O tratamento conservador, ele é focado a partir do estágio 3, onde já existe a diminuição moderada da filtração glomerular, né? Apresenta a lesão e aparece nos exames. A partir do estágio 4 e estágio 5, além de ser focado o tratamento conservador, também já é mostrado para o paciente o tratamento renal substitutivo, para ele já estar ciente do seu estado clínico. Além, da doença renal crônica prejudicar o sistema renal, ela também vem apresentando algum prejuízo nas funções cognitivas. Os últimos estudos, eles mostraram que a prevalência de diminuição da função cognitiva dos doentes renais crônicos, ele é maior do que na população em geral. E as condições associadas a esse declínio, que a gente mais percebe, é a depressão, o delírio, a demência e o comprometimento leve, da cognição. Então, esse déficit cognitivo, a gente consegue perceber no paciente doente renal pelo fato de ele não conseguir mais se orientar, a perda de memória recente, a dificuldade em assimilar o tratamento são fatores que mostram que ele está com a deficiência cognitiva afetada, né? Então, na verdade, ele tem a deficiência cognitiva, já consegue se perceber essa carência que ele tem. Que isso implica ainda mais a necessidade de se acompanhar com esse paciente, porque ele vai ter uma dificuldade maior em entender o uso das medicações, do porquê precisa ser alimentado de uma forma correta, tomar bastante água, enfim, tá cuidando do seu tratamento, né? Então, essa diminuição do sistema cognitivo, ele se dá por 2 processos fisiológicos, né? O primeiro ali, com a diminuição da filtração glomerular, também causa a deficiência da vitamina B12. A vitamina B12, né, ela é responsável por manter esse equilíbrio. E o outro mecanismo, por ter diminuído a filtração, aumenta o índice de toxinas no nosso corpo. Essas toxinas causam um processo oxidativo que inibem o nosso corpo de trabalhar melhor. Então, são N fatores. Segundo o censo de 2019, no Brasil, cerca de 122 mil pacientes renais, eles já necessitam de tratamento renal substitutivo, seja uma diálise peritoneal, hemodiálise ou estejam esperando um transplante.
Além de eles já manterem o tratamento conservador, eles ainda mantêm este tratamento para ter uma melhor qualidade de vida. Pensando nisso, o DETEM, que é o Departamento de Especialização de Títulos para Enfermeiros de Nefrologia, criou o título da especialidade, de enfermagem e nefrologia, em 1996. Então, com essa criação, essa oficialização do enfermeiro em nefrologia, a gente vem com aquele intuito de preservação. E essa preservação consegue implementar a partir da SAI, que é a Sistematização da Assistência à Enfermagem, onde o enfermeiro ele tem a possibilidade de planejar um tratamento específico para o paciente, observando, as ações que ele quer aplicar com ele, observando os resultados dessas ações, se ele está tendo positivo ou não, seja num tratamento conservador, paliativo ou substitutivo. Assim, então, manifesta-se a preocupação com o cuidado de enfermagem na prevenção da evolução da doença renal crônica, abrangendo uma visão coletiva e de promoção da saúde. As atuações do enfermeiro, então, para preservar essa doença renal, elas se baseiam na consulta de enfermagem, que durante essas consultas, o enfermeiro ele vai estar orientando o paciente quanto à doença renal crônica e evolução, os seus exames, se tiveram melhora ou piora, como que está a sua evolução da doença renal, os controles pressóricos e glicêmicos, já que são as principais doenças que agravam a função renal, então sempre está controlando. O uso correto das medicações que ele pode estar tomando, as medicações que ele não pode, as medicações de uso contínuo, então sempre está relembrando. Além disso, o enfermeiro também investiga o estado clínico do paciente, observando se ele teve novos sintomas, se os sintomas que ele estava tendo ainda está apresentando, se precisou ficar internado, Então, sempre incentivando o autocuidado para com esse paciente e acolhendo ele. Com isto, o acompanhamento ambulatorial do doente renal crônico por parte da equipe de enfermagem, ele vem com o objetivo de observar e prevenir a evolução da doença. Por se tratar de uma doença complexa, exige maior atenção no manejo do autocuidado. Depende de acompanhamento contínuo e acolhedor. O presente estudo, ele visa então ressaltar a importância dessas consultas de enfermagem e do paciente ele comparecer nas consultas, criar o vínculo, ver se ele está realmente seguindo as orientações que foram estabelecidas. E espera-se que com essa análise, com esse estudo, o acompanhamento ambulatorial pelo enfermeiro nefrologista tenha um maior engajamento nos centros de nefrologia, o tratamento conservador. O objetivo geral, então, é avaliar a importância e ação deste tratamento e o vínculo que o enfermeiro vem criar com o paciente. Ressaltar, então, a importância de se criar esse vínculo, essa confiança, avaliando, então, a qualidade do que o paciente vai estar recebendo, a qualidade do atendimento que o paciente vai estar recebendo, incentivando sempre o autocuidado e a aderência ao tratamento, comparando o índice de efetividade dos pacientes, se eles tiveram evolução tanto de melhora ou de piora da doença, E também descobrir para o paciente a importância deles acompanharem com a equipe de enfermagem, além da equipe médica. Os materiais utilizados nesse projeto foram uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo, foram revisados 10 artigos, que foram selecionados conforme a relevância do tema, E com base nessa temática abordada, espera-se que no próximo projeto, TCC, será realizada uma revisão detalhada dos assuntos da atualidade. Então, a partir de 2010 até agora, o que está sendo abordado sobre a atuação do enfermeiro no tratamento conservador. Este é o cronograma do meu trabalho, as minhas referências, e eu agradeço pela atenção.